Hoje eu vou falar sobre liderança servidora, inspirada no exemplo de Jesus. Vem comigo, acompanhe esse vídeo e compartilhe. Uma das últimas lições que Jesus ensinou aos seus discípulos está registrada em João capítulo 13. É um fato muito importante, é quando Jesus reúne os seus discípulos para celebrar a ceia e antes deles iniciarem aquela celebração, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ele pega uma bacia, uma toalha e resolve lavar os pés dos seus discípulos. Quando eu penso em liderança, eu lembro de bacia e toalha. Talvez a toalha e a bacia sejam os melhores exemplos, melhores símbolos de uma liderança servidora. Tem um livro que eu já li umas 2 vezes, que é O Monge e o Executivo, onde o autor fala sobre o conceito da liderança servidora, inspirada em Jesus. Jesus pedindo para nós lavarmos os pés e as esposas pedindo para nós lavarmos as louças. Eu quero convidar você que exerce liderança a usar muito mais a bacia e a toalha como elementos importantes do seu trabalho. Quando Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos, ele fez uma pergunta muito importante, que foi a seguinte: vocês estão compreendendo o que eu estou fazendo? Ele não queria apenas fazer daquele momento um momento social, mas ele queria ensinar um propósito, o propósito que quem lidera primeiro serve. Eu costumo dizer que o líder, ele é um servidor. Ele é alguém que está a serviço dos seus liderados, da sua comunidade. Como pastor, por exemplo, eu costumo dizer que a minha tarefa é servir a minha igreja e ao meu povo. Que você que exerce liderança tenha essa mesma compreensão e lembre-se que você lidera pelo serviço. Em João 13, no verso 15, Jesus diz o seguinte: eu vos dei o exemplo. Jesus é o nosso exemplo de líder servidor. Ele serviu as pessoas, ele deu atenção, ele ouviu, ele amou, ele se importou, ele liderou pelo exemplo e pelo serviço. Que você e eu possamos também liderar a partir do exemplo, do serviço, da bacia e da toalha. Que você tenha muito mais preocupação em servir do que em ser servido. Que você tenha mais alegria em repartir aquilo que você tem do que em acumular honras, recursos e outras coisas mais. Mas que você possa se alegrar em exercer o teu chamado, exercer a tua influência para o bem comum, sendo simples e servindo aqueles que estão ao seu redor. Nessa quarentena eu já lavei 3.915 pratos. Jesus encerra os seus ensinos usando a bacia e a toalha com uma frase muito interessante. Ele fala no verso 17: agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois se as praticarem. O nosso grande desafio não é apenas saber sobre uma liderança servidora, mas é praticar. Nós temos que praticar mais a humildade, o serviço, o altruísmo, o envolvimento, a empatia com aqueles que estão perto de nós. Nós temos visto muitas pessoas que pensam que liderar é uma forma de obter privilégio, vantagens, quando que, na verdade, liderar é servir. Servir pelo exemplo, servir com a iniciativa, se arriscando, correndo riscos, amando, repartindo aquilo que dispõe. Eu convido você a liderar como Jesus ensinou. Que você possa aprender sobre liderança olhando para Jesus. Ele é o nosso exemplo de líder, um líder servidor, um líder que deu a si mesmo em favor daqueles que o seguiam.